E eu queria saber de vocês, rapaziada. Vocês Cara, antes sentiram essa do. diferença do Barbieri para o William Batista em relação à vontade, em vontade de estar ali na beira do campo? Cara, antes de eu passar pro LF, eu queria só fazer uma pergunta pra vocês dois, que eu achei muito interessante esse comentário do Vini falando sobre os cruzamentos, que o Vasco teve só 6 cruzamentos nessa partida e que tentou armar as jogadas muito mais pelo chão, né? Com a bola no chão e tudo Sim. mais. A gente falou aqui na outra live que o William Batista, ele tem muito. Ele bebe muito da fonte do Cruyff e do Guardiola, né? Ele é um treinador que gosta de ter a posse de bola, que gosta de defender com a bola, que gosta sempre de ter aquele toque, né? Fazer aquele futebol envolvente. Vocês acham? Eu não acho que para essa partida, essa característica dele já esteja sendo vista, até porque ele teve poucos treinos, foi uma partida só e beleza. Mas vocês acham que, se ele realmente for mantido no cargo, esse é um modelo que o Vasco vai passar a utilizar daqui pra frente? Principalmente com a chegada de um camisa 10, possivelmente, né? Às vezes chega um Lanzini, chega o Léo Cittadini, o Vasco pode passar a utilizar mais esse jogo pelo chão, esse toque de bola, aproximação. Vocês acham que esse é um caminho possível pro Vasco tentar se recuperar? Ou vocês acham que tinha que ir por outro caminho? Eu acho que é um bom caminho para o Vasco tentar se recuperar, tentar explorar mais a qualidade técnica de alguns jogadores. Porque, cara, a gente vê o elenco do Vasco no papel, teoricamente, não é um elenco assombroso de jogadores cheios de bagres, como já teve algumas temporadas, ou outros times que brigam para não cair. Tem jogadores que são bons tecnicamente, sabem sair jogando, sabem tocar bem a bola, criar jogadas, mas falta, talvez, um cérebro para dar liga ali no meio campo, sabe? Porque atualmente só tem o Pink, né? Falta o cérebro, pô. Alguém mais centrado. Quem que é o Pink? O rato, pô, os ratos, Pink cérebro. Não, mas eu sei. Mas, agora eu entendi. Tá dizendo que só tem os malucos. Falta o gênio ali pra gente, arquitetar as paradas. Calma, Calma, ponta vamos direita. assim, vamos por aqui, vamos por ali. Vem pra esquerda, 4-4-2, tá ligado? Entendi. Tá faltando isso. Então acho que quando chegar esse cara no Vasco, eu vejo dois tipos de pessoas para isso. O treinador, que vai ser o principal ali, o cara que vai arquitetar tudo, e um meio-campo criativo para no campo passar as ideias do treinador, tentar ali no meio-campo, galera. Peguei a bola, abri aqui, criei uma jogada diferenciada, quebrei uma linha de defesa com um passe diferenciado. Não tem isso no Vasco hoje em dia, sabe? O Vasco é um futebol básico do básico. Toquei aqui, toquei ali, cheguei ali de fundo, vou tentar cruzar. O Vini citou aqui, entra naquele assunto, Vini. O Vasco tentou fazer menos isso contra o Cuiabá, mas se você pegar para ver em números, não criou tantas chances ainda. Deu 2 chutes a gol e 9 chutes no geral, mas só 2 na direção do gol. Um foi o pênalti do Jair. Então, quando chegar esse jogador, que o Vasco precisa urgente trazer, vou repetir de novo, galera. Desde o primeiro episódio do Esporte Arena desse ano, a gente cobra que o Vasco traga um jogador de criação camisa 10. Quando o Vasco trouxer esse jogador, pode ser que mude da água pro vinho e o time do Vasco comece a engrenar. Essa é a minha opinião. Perfeito. E falando em contratações e engrenar, né? A gente teve durante a semana aí 2 nomes que já foram apresentados no Vasco, que foram os nomes de Serginho e Maicon, e eu queria saber de vocês, rapaziada, o que vocês acham dessas contratações do Vasco? Acham boas, acham ruins? Cara, eu acho que são nomes importantes, Vini. Mais do que qualidade, eu acho que são nomes importantes. O Serginho, tudo bem que... Pô, vou até desviar um pouco aqui o assunto. Eu vi uma entrevista da apresentação dele, uma pergunta que o repórter fez, não sei se vocês viram isso. O repórter falando pra ele, pô, Serginho, você que não... Você que só jogou em time de menor expressão, em mercado pequeno, né, conhecido no Brasil, como você se sente isso? Achei um pouco agressivo da parte do repórter chegar assim pro jogador. Basicamente falou, cara, que ninguém te conhece aí, quem é você? O que você tá fazendo aqui? Um pouco antiético, né? Não gostei muito dessa chegada assim. Mas, cara, acho nomes importantes, tá? A gente fica sempre querendo que os times tragam os craques, obviamente, mas é bom falar que o time precisa ter um elenco também, né? O Vasco precisa de nomes pra zaga da mesma forma que precisa de nomes pro ataque. Então eu vejo com bons olhos essas contratações, tá? Ainda tem algumas outras contratações que não foram confirmadas, né? Mas algumas fontes dizem que já estão certas, já estão apalavradas. Algumas outras, o Vasco tá tentando, mas tá um pouco difícil. Tem o chileno, Gary Medel. Tem o Bel, tem também o Lianco, que o Vasco saiu na mídia que o Vasco tava querendo, tava interessado, mas tá um pouco difícil. Parece que deu ruim. Então, cara, eu vejo com bons olhos a contratação, tá? Principalmente o Maicon por ser um zagueiro experiente, cara.
é um cara experiente ali na zaga que vai botar ordem. Se trouxer o Medel pro meio campo ainda, vai ficar uma liga muito forte, né? Porque são dois xerifões ali que sabem comandar um time. Então, cara, eu achei interessante a janela do Vasco até o momento. Óbvio, deixando claro aqui, achei interessante visando que vai trazer mais gente. Se ficar restrito só a essas duas, aí eu acho que perdeu o sentido. O que eu fiquei chateado, cara, é que eu não consigo entender, eu fico intrigado qual é o critério de contratações da 777, sabe? Porque, tipo assim, beleza, eu também achei que foi um pouco antiético da parte do repórter falar que, ninguém te conhece dessa maneira, né? Soou estranho, mas, tipo assim, não deixa de ser uma verdade. Até porque o Serginho, ele tem 28 anos, porém ele não jogou futebol profissional aqui no Brasil, ele foi revelado nas categorias de base do Vitória da Bahia e saiu do Brasil pra jogar em Kosovo. Isso mesmo, Kosovo. Fazendo ele. Exato, um time que nasceu em 99 e foi extinto em 2018. Então, tipo, o time nem existe mais. Após isso, ele passou pela Albânia, passou pela Macedônia do Norte. Então, tipo, ele fez a sua carreira nas periferias da Europa, né? Nos times de menor expressão, nos campeonatos que não são nem transmitidos para o mundo todo, né? Você nunca viu um jogo do campeonato da Macedônia do Norte na ESPN, por exemplo, da Albânia, tá ligado? De Kosovo, você não vê. Isso aí é só pra quem acompanha a Bet, gosta de apostar, que conhece esses times assim, esses times malucos. Alô, Belotti. Exato. E ele teve destaque na Macedônia do Norte, e de lá ele foi pra Turquia, pro Giresunspor. Eu acho que é assim. A pronúncia. Caraca, gostei, velho. Então, eu acho que, tipo assim, tem aqui os números. Lá ele teve 10 gols e 19 assistências em 93 jogos. É um número mais ou menos, né? Mas ele é ponta. Ele é ponta. Não, eu peguei o recorde geral. Ele é um cara que ele é ponta, então, tipo, é um ponta de velocidade, ele é mais apoiador do que um finalizador. Então, e mais a torcida do Giresunspor não gostou da saída dele. Queria que ele continuasse e tal, ele tem identificação com o clube e é um bom jogador, já que a torcida não quer que ele vá embora, porque é questão que tá fazendo um bom campeonato por lá. Tem 28 anos, eu não conheço do jogador, acredito que ninguém conheça, de verdade, com todo respeito ao Serginho, só que eu acho que é nada mais, nada menos que uma aposta. Já o Maicon, zagueiro de 34 anos, experiente, veio do Santos, não estava jogando no Santos, e o Santos não vem bem. Só que é isso aí que eu não consigo entender, sabe? A questão de critérios para contratação. Porque, tipo, tem aqui as contratações. Últimas contratações do Vasco, tô falando de reforços que já foram anunciados. O Gary Medel tá sendo especulado, o Lanzini também, tem o Salazar, que é um camisa 10. Era esse que eu tava querendo lembrar. Que é o camisa 10 do Schalke 04, 24 anos uruguaio, o Vasco também tá sondando pra ver como tá a situação dele. Ele foi oferecido pro Flamengo, tem o Internacional, tem o São Paulo, tem alguns times do Brasil que estão querendo ele. Vai rolar aquele leilão. Exato, e o Paulo Braque já falou que não gosta de leilão, então não sei como vai terminar essa contratação, né? Ou o Vasco já bota na mesa e leva o cara, porque eu acho que se tiver leilão, o Vasco pode até pular fora, né? Porque não é Vini, antes de você continuar com as outras contratações, pode só falar. fazendo os números do Serginho nessa temporada que o LF pediu. Perfeito. Ele tem 32 jogos, 3 gols e 6 assistências. É um apoiador mesmo, né? É um apoiador. Não é isso. Não é um cara definidor, né, de jogar. Pode ser que a torcida goste dele, pode ser um cara aguerrido, a gente não é um cara que faz o trabalho sujo ali. É uma aposta. Volta pra marcar. Nada mais, nada menos que uma aposta, entendeu? Porque é aquilo, pegar aquele recorte de DVD nos vídeos de YouTube, você não vai ver o Serginho pedalando errado e jogando a bola pra fora, tá ligado? Pela posição que ele joga, pela posição que ele vem pra jogar, acho que ele não chega a ser um titular, né, no Vasco. Ele vai chegar no elenco, né? Exato. Mas ele, obviamente, ele vai receber oportunidade. Vai ser testado. Porque os pontas do Vasco são Gabriel Peck e Alex Teixeira. O Alex Teixeira não joga o jogo todo. O Ryan é um cara mais que joga no ataque. Tem o Eric Marcos, tem o Figueiredo no banco. Vamos testar o Alex Teixeira um pouco mais. Cara, era o que eu queria. Eu queria. Não queria nem ele criando, sabe? Mas eu queria o Alex Teixeira jogando atrás do Pedro Raul ou do Ryan. Assim como 10, jogou, né? Exato, o torcedor do Vasco vai lembrar, em 2011 o Éder Luiz jogava assim, o Vasco jogava num 4-4-2 e o Éder Luiz, ele não jogava em uma posição fixa, ele era um segundo atacante que jogava por trás do Alexandre, jogava pela ponta direita, tabelando com o Fagner, jogava pela esquerda, cruzando na área, independente do que fosse, o Éder Luiz é destro, né, pra quem não sabe.
Então eu gosto de jogadores dessa característica, de ser um segundo atacante, com um homem de referência ali na frente, que no caso do Vasco de 2011 era o Alexandre. Mas eu gostaria de testar, né? Testar pelo menos, já que o Orelhano é tímido e não gosta de mudar de posição, né? Então deixa ele lá vivendo sua vida no banco. 20 milhões de reais por um moleque que é tímido e não consegue mudar de posição. Doideira. Mas, enfim, trazendo o recorte das contratações da 777 até o momento dessa temporada, tirando os nomes, como eu falei, que estão sendo especulados, e também o Medel, que só falta assinar. Paulo Henrique, lateral direito do Atlético Mineiro, que nem chegou a ter sequência. Vamos lá. Juan Cruz, Matheus Carvalho, Carabarral, Serginho e Maicon. Paulo Henrique, reserva do Atlético. O Juan Cruz, reserva do Santos, eterna promessa de acordo com a própria torcida do Santos, foi o que foi falado. Matheus Carvalho, reserva do Náutico, time de terceira divisão. Carabarral, reserva do Santos. Serginho, nunca ouvimos falar. Maicon, reserva do Santos. Então, tipo assim, é um pouco complicado porque a gente não consegue entender o critério. Eles querem trazer jovens promessas, para que ganhem valor de mercado aqui no Brasil, porque no mercado sul-americano o Brasil é o principal desenvolvedor, né, dessas jovens promessas. E trazem caras que são reservas no time. Tipo, não dá pra entender, sabe? Eu fico meio curioso com essa questão de critério. Mas, chega de criticar, espero que deem certo. Serginho, Maicon, espero que deem certo. Espero que o Maicon volte a ser o Maicon de 2016, 2017. God of Zaga, como foi no São Paulo naquela Libertadores, junto com o Paulo Henrique Ganso, etc. E o Medel, cara, se fechar, eu acho uma boa contratação. Ah, Vinícius, mas ele tem 35 anos. Ah, Vinícius, mas ele é meio rechonchudo, ele parece um bujãozinho de gás. Irmão, o cara tem 35 anos, é capitão do Chile. Ah, mas a seleção do Chile nem é um absurdo. Mas é capitão da seleção de seu país e é um dos principais nomes do Chile. Nome que ganhou Copa América 2015 e 2016. É um cara que teve uma ótima temporada pelo Bolonha. Com 35 anos de idade. Então, tipo, se o cara tá voando na Europa, no campeonato italiano, que é um campeonato muito físico, aqui no Brasil, obviamente ele vai deitar. Na minha opinião, não sei a opinião de vocês. Mas é basicamente isso. E ele é o cara que o Vasco precisa, sabe? Ele é um cara que ele tem liderança, que ele é hermano, fala espanhol, então vamos ver se ele consegue tirar essa timidez do Orelhano. E ele é um cara que vai dividir as responsabilidades ali com os líderes do Vasco, que atualmente são Alex Teixeira, Léo, que é o capitão do Vasco, o Léo Jardim, entre outros nomes, Jair, como por exemplo. Então eu acho que é um nome que vem pra agregar, vem pra somar, e eu espero que o Vasco corra atrás do Lanzini, corra atrás do Salazar, porque eu imploro, eu suplico 777, Luiz Melo, Paulo Brax, Abel Braga, William, seja lá quem for, tragam um camisa 10 com urgência. A nossa prioridade é um camisa 10. O Vasco precisa de um camisa 10. Não, perfeito. Agora aqui, fechando o assunto do Vasco, vou até emendar com os comentários. O Vasco joga contra o Botafogo na próxima rodada do Brasileirão. Um clássico aí, o clássico da amizade, como todo mundo chama aí. No domingo, às 4 da tarde, o jogo principal do Domingão. Deve passar aí na Plim Plim. E Tá aqui, mamãe, ó, né? ingressos quase esgotados. Está rolando especulações que a torcida do Vasco vai estar presente. Presente na torcida do Botafogo, né? Porque tá unido. Isso que eu quis dizer. E aqui, ó, tem uma informação, ó. O Botafogo não vai ter um setor liberado para esse jogo, porque vai rolar evento no Manaus com a Ludmilla. Queremos ingressos, hein, Lud? Manda ingresso aqui no Esportes Arena, estamos divulgando o teu evento. Papo Faz esse favor pra você. Manda ingresso. Divulgação dessa não tem em qualquer lugar, não, filho. No Manaus, bora? Pô. Ainda mais ela que tá começando agora e tal. Poucos fãs, né? Graças a Deus. Então é isso aí, ó. Aí vai estar fechado aí o setor norte, aparentemente. Informação aqui do Luiz Felipe. A gente apurou também. Aqui agora há pouco, nosso diretor apurou. Então, esse jogo aí, Vasco e Botafogo, Botafogo e Vasco, acho que é um jogo que promete, pode ser mudança de chave para os dois lados, né? Botafogo se provando, talvez já sem seu treinador, e o Vasco tentando se reafirmar mais ainda no campeonato, querendo respirar mais, até sair da zona de rebaixamento, se for possível. E vamos ver aí o que dá nesse jogo. Querem já chutar um palpitezinho? Só de rolê? Vamos? Eu acho que esse jogo tá com cara de empate. 1-1. Eu acho que vai ser 0-0. Cara, então, eu acho que o Botafogo vence. De verdade mesmo.
Porque aquilo, eu tava até conversando com o Ramalho, um amigo meu lá do trabalho, hoje, na hora do almoço. Tipo assim, por mais que o Botafogo tenha esse problema do Luiz Castro, que tá de saída, etc., o time não esquece a maneira de jogar com o técnico de um jogo pro outro, tá ligado? Então acho que, tipo assim, o Botafogo ganhando hoje, pode ser que perca confiança, que perca um pouco do gás, do combustível. Saúde, meu querido. Saúde. Obrigado. Pode ser que perca um pouco da confiança e do combustível que foi conquistado até o momento, só que não esquece como a forma de jogar de um jogo pro outro. Então acho que o Botafogo vence. Não, perfeito. Arthur também É vai isso. de um empate, né? 1-1. 1-1. Então é isso, fechamos o assunto do Vasco, falando bastante de Vasco, né? Hoje Eu quero só mandar um beijo pra minha mãe, mano, que tá no chat. Eu ia falar isso, ela comentou, a Joelma. Mãe, um beijo. Beijo, tia te amo, Joelma. tá? Um beijo pra senhora. Eu te amo, mãe. A sua presença deixa tudo melhor aqui, tia Joelma. Não sempre conheceu verdade. ela ainda, né, Arthur? Tem Tem que conhecer. aqui, não conheço. Não vem nem em Nilópolis, pô. Não vem nem na Baixada muito esse gente moleque. boa, gosto muito dela. Mas enfim, Aí, é ó. isso então, hein? Então é isso, vamos embora pro próximo assunto.